Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo aqui e hoje vamos falar do quê? Vamos falar sobre a fobia social, né? O que é isso, fobia social? Fobia social é quando a pessoa tem um medo intenso, assim, e uma grande ansiedade quando ela sabe que vai passar por uma situação que envolve muitas pessoas, né? Que ela vai se expor e daí ela pensa que pode ser julgada por outras pessoas, né? Pela situação que ela está passando e no momento que ela está passando, isso daí pode assustar muito ela. Então, isso daí que é a fobia social. O que é mais comum das pessoas sentirem essa fobia social é na onde? Quando ela vai falar em público, quando ela vai falar ao telefone, quando ela vai falar com pessoas estranhas, né, ou que ela não conhece muito bem, e quando ela vai falar com alguém de autoridade ou ela acha que tem alguma autoridade. Então ela pode ficar muito mal nessas situações daí. Para a pessoa verificar se tem mesmo a fobia social, ela tem que ver se os comportamentos dela, né, se os sintomas que ela está sentindo, são por 6 meses decorrentes, né? Se ela notar que há 6 meses que ela está sentindo isso de modo meio interrupto, ou seja, de modo que está muito frequente, então ela deve procurar ajuda, porque provavelmente ela está com esse transtorno, né? A pessoa, né, que tem essa fobia social, ela evita muitos lugares porque ela tem esse medo de ser avaliada, de ser comparada. Ali ela sempre leva esse lado para o negativo, que as pessoas estão falando mal dela, que as pessoas estão julgando mal ela, mas às vezes isso daí tá só na cabeça dela e ela acha que as pessoas estão pensando o mesmo que está passando na mente dela. Então isso daí incapacita ela não consegue performar direito, né? Ela pode ter uma baixa autoestima por causa disso. E a pessoa também ela pode ficar se ruminando muito tempo antes dela for para esse evento. Durante o evento ela pode ficar vendo as coisas, achando que ela está errando em tudo. Ela vai para aquele tudo ou nada, né? Que ela tem que ou ser ela é ruim ou ela é perfeita. Então ela acaba não ficando no meio termo, né? Ela quer acertar sempre, se sair alguma coisa fora do controle dela ou ela errar alguma coisinha, ela vai se culpabilizar, se criticar, de modo bem intenso daí. E ela pode também ficar se culpabilizando depois. Ela pode pegar cada momento assim que ela lembrar, cada variável que ela vê assim que ela errou, ter a percepção que ela fez alguma coisa errada e por fim ela não está contente com o desempenho dela. E daí ela fica mais frustrada ainda e isso vai alimentando cada vez mais esse transtorno de fobia social. E ela vai cada vez mais se denegrindo nos pensamentos, nas palavras que ela fala com ela mesma. Isso daí pode fazer muito mal para ela. Então esse intenso medo aí acaba prejudicando toda ela numa situação, né? O excesso também quando ela sabe que vai passar pela essa situação também, ela pode começar a sentir alguns transtornos, sintomas da ansiedade. Como assim? Ela sabe que vai passar por aquilo. E aquela situação ela vê como uma situação perigosa. Então, ela pode ter alguns sintomas da ansiedade antes dela começar a ir para essa preparação, para esse evento, né? O evento que eu falo assim pode ser variadas coisas, gente. Pode ser desde uma apresentação de trabalho que ela vai fazer na faculdade ou no curso dela, ou também pode ser um churrasco de família, um encontro com os amigos, qualquer coisa que envolva mais pessoas, né? Que ela acha que pode ser julgada. Então ela pode ficar
mal só de pensar nisso daí. Ela pode ver que é uma situação perigosa. E daí ela já antevendo, né, que os outros vão julgar ela, que ela vai passar mal, ela pode estar achando que ela vai sair como estranha, como uma pessoa inadequada. Então daí ela pode estar sentindo sintomas que são a taquicardia, a sudorese, né, que é o suor excessivo, a palidez, ela fica muito branca assim, sabe? Ela fica no estado com um tom de pele amarelado, né? E tudo isso daí decorrente da situação que está se passando dentro dela, né? Tudo isso pode trazer a fobia social. E vamos ver aqui, né? E o medo disso daí, a pessoa tem outra situação também. O que acontece? Que a pessoa fica super vigilante, né? Hipervigilante no caso, com esses sintomas. Por quê? Porque ela tem medo, pode chegar num grau que ela tem medo até de sentir tais sintomas. Ela evita muitas situações que ela não vai, né, entrar para evitar tais sintomas, e ela fica super vigilante nisso. O que acontece? Ela fica prestando atenção em cada coisa que acontece com o corpo dela. Se a mão dela treme um pouco, ela já fica assustada, e aquilo lá ela já aumenta já na cabeça dela, ela pensa que está acontecendo algo mais grave. A taquicardia também. Se palpitar um pouquinho a mais do que ela está acostumada, o coração dela, ela pode também ficar mais assustada, né? Por ela estar prestando muita atenção nesses sintomas. E às vezes pode não ser nada grave. Provavelmente não é, mas o transtorno de fobia social faz com que esse evento seja catastrófico, ela seja alguma coisa muito grande. Então ela acaba ficando mais assustada do que realmente a situação se mostra e mais do que o necessário, né? Vamos ver aqui. Então isso daí que engloba tudo a fobia social. A pessoa sente medo, né, de ser julgada, medo de inadequação, medo de não saber se colocar no lugar. Ela acha que também vai passar vexame, tudo. E ela enxerga disso de uma forma muito catastrófica, né? Tem pessoas que podem até pensar assim, por exemplo, ela vai apresentar um trabalho, fazer alguma coisa assim. Ela pode achar, ela pode pressupor que as pessoas vão pensar dela, nossa, como essa pessoa é burra, né? Como ela devia estudar mais, ela não sabe sobre o assunto. Então, isso daí pode mexer muito com a pessoa, né? Ela antevém todos esses pensamentos antes da situação e durante a situação. E se por acaso ela não... Por isso que ela começa a evitar cada vez mais situações como essas. Porque daí ela se sente confortável e seguro, né, quando ela fica na dela. E se por acaso ela tem que enfrentar tais situações, ela pega e passa um tremendo constrangimento interno, assim, o medo intenso de alguma coisa sair do controle dela e dar errado. E é um sofrimento muito grande para a pessoa que passa por isso. Agora eu vou dar para vocês, gente, 4 dicas para vocês estarem enfrentando a fobia social, né? A primeira dica que eu dou para vocês é vocês se perguntarem na hora que vierem alguns pensamentos, que tipos de pensamentos que fazem você ter o transtorno da fobia social? Que situações, que ambientes, que pessoas que despertam isso em você? Essa daí é a primeira dica. A segunda dica é se perguntar também se aqueles argumentos na sua mente são verdadeiros, né? Porque, como eu disse antes, a fobia social tende
a aumentar muito, né? Tirar fora da realidade, um exagero assim que vai dar errado. E, na verdade pode até dar errado, mas não chega nem perto do que a pessoa esteja imaginando. Então é bom estar raciocinando e refletindo sobre esses pensamentos e tudo isso que passa pela sua mente. Se perguntar se isso daí realmente pode acontecer e, se possível, você arrumar argumentos contra esses falsos argumentos da sua própria mente, né? Por exemplo, você vai apresentar um trabalho, alguma coisa na faculdade, né? Aí vem aquele transtorno de fobia social, todos aqueles sintomas que a gente acabou de falar. E daí você pode pensar assim, ó, eu estudei, né? Eu domino sobre o assunto. E se por acaso eu dar uma erradinha, não tem problema, porque todo mundo erra. Mas eu já sei, porque eu já me preparei. Então eu não tenho que ficar tão preocupado com isso. As sensações, o frio na barriga, um pouco de suor assim, por estar nervoso, pode até desencadear. Às vezes pode vir durante essa apresentação. Mas, num aspecto geral, isso daqui está no meu controle. Essa daí, então, é a segunda dica que eu dou para vocês. Tá bom? Quando a terceira dica que eu dou para vocês, assim, você pode também comparar quando você estava antes de entrar na situação como você ficou depois de sair da situação, né? Por exemplo, você foi num churrasco, você achou que a fobia social ia te destruir, as pessoas você ia chamar a atenção delas, né? E tudo isso. E depois que você sair, se compara o jeito que você estava pensando que ia ser e o jeito que realmente foi. Provavelmente pode ser bem diferente as situações. Esse daqui é o quarto, né? Veja também o feedback das pessoas, né? Por exemplo, você pode achar que, assim, que você foi muito ruim, que você não performou bem em alguma coisa. Aí você pode perguntar para uma pessoa que estava no mesmo local, para confirmar para você como que você foi, como que você se saiu, o que ela achou daquilo lá. Porque às vezes a gente cria na mente uma expectativa muito ruim de nós mesmos e na realidade não foi nada disso. Então uma pessoa que estava no lugar para estar confirmando isso é muito bom, porque daí ela pode trazer uma imagem mais real do que realmente foi esse evento que aconteceu. E a quinta e última dica é você tentar focar no ambiente, né? Porque quanto mais bola, digamos assim, a gente dá para os sintomas da ansiedade, mais eles podem aparecer e estar aumentando de tamanho e fazendo com que a gente tenha mais medo. E aí, Ramon? E então é bom estar evitando isso daí. A gente prestar atenção no ambiente, prestar atenção em outras coisas, prestar atenção no externo. Não prestar atenção no que vem de dentro. Prestar atenção no que está de fora. Porque se você presta atenção nos sintomas, eles tendem a aumentar ainda mais. Se você desvia a atenção deles, então eles tendem a diminuir a intensidade. Então é isso, galera. Tchau e até mais.